pessoal, tudo certo? E o futebol brasileiro segue nesse ritmo alucinante de jogo, após a Copa do Mundo de Clubes. Rodada acabou na última quinta-feira, mercado aberto sexta-feira, porque final de semana tem mais uma rodada de Brasileirão. 14ª rodada do Cartola aí batendo na porta, mal dá tempo de respirar, mal dá tempo de definir as coisas, acabou uma rodada, já tem outra, tem que montar time, mas deu certo na última rodada, fizemos 71,6 pontos, uma pontuação que eu considero ok para ficar na parte de cima das principais ligas que o pessoal disputa. Que aquilo que no palco parece mágico e espontâneo é resultado de muita dedicação, de muita organização, de muito esforço. Fizemos abaixo dos 100 pontos dessa vez, mas foi uma rodada muito complicada, bem tumultuado no primeiro dia, daí depois foi melhorando, erramos no goleiro ao apostar no Cleiton do Bragantino, mas faz parte, a média geral dos cartoleiros ficou na casa dos 43 pontos, então acredito que foi uma pontuação bem ok, bem considerável. E claro, né, por conta dessas mudanças ali, perdemos um pouco de cartoleta, mas ainda assim 143 cartoletas acho que é ok para montar um bom time. Mas chega de papo furado e vamos ao que interessa, né, que são as dicas da 14ª rodada do Cartola. E claro, começando pelo gol com Léo Aragão do Cruzeiro. O Cássio está suspenso para essa partida e aí o Léo Aragão vai ser o jogador que vai defender a meta da Raposa contra o Juventude. E aí alguns pontos que são levados em consideração para escalar o Léo Aragão. Primeiro que o Cruzeiro vem com uma defesa muito boa nos últimos 10 jogos que disputou, e aí considerando todas as competições, não só o Brasileirão, só sofreu 2 gols, então uma média excelente do setor defensivo. E por outro lado, o Juventude, nos 5 jogos que fez como visitante no Brasileirão, só marcou um gol no clássico contra o Internacional. Então o Juventude vem com um desempenho fraquíssimo fora de casa, então tem tudo para dar certo, né, para o Cruzeiro manter mais um SG nessa rodada. E aí tem um outro potencial, né? O Léo Aragão custa apenas 2 cartoletas. Para quem precisa economizar dinheiro para montar o time ou precisa valorizar o patrimônio, talvez seja o nome ideal aí, porque se passar de um ponto já está valorizando, então eventualmente se perder o SG, mas fizer uma defesa, já vai valorizar. Então por isso a nossa dica é Léo Aragão, o goleiro do Cruzeiro. E para a lateral vamos de Reinaldo, o King Naldo. Falou em jogo do Mirassol, o Reinaldo tem que estar despontado ainda mais em jogo em casa. Nas partidas do Mirassol como mandante, o Reinaldo tem uma média superior a 10 pontos, porque é um jogador muito decisivo, principalmente ofensivamente. Apesar de ser um lateral, o Reinaldo já marcou 6 gols no Brasileirão e tem 2 assistências. E desses scouts decisivos, 4 gols e 1 assistência foi quando o Mirassol jogou em casa, e é o que acontece nessa rodada quando o Mirassol recebe o Santos. E aí, claro, não tô nem considerando aqui os desarmes, o Reinaldo já tem 10 desarmes, já são mais 10 finalizações entre chutes para fora e chutes a gol, aí sem contar os gols. E o principal, né, o Reinaldo é o cobrador de pênaltis do Mirassol, então tem potencial para marcar gol de novo, e aí, mesmo que perca SG, são 8 pontos de gol marcado, o Reinaldo já mita, já vai lá para cima, então por isso a nossa dica de lateral é Reinaldo do Mirassol. E para o meio campo voltamos ao Cruzeiro com Matheus Pereira. Matheus Pereira vive uma grande fase nos últimos 2 jogos, desde que voltou o Brasileirão, né, contra o Grêmio e depois contra o Fluminense, ele passou dos 13 pontos nos 2 jogos. Nos números gerais no Brasileirão, são 2 gols e 5 assistências em 12 jogos, ou seja, uma participação, mais de meia participação em gol por jogo. Então isso é muito relevante. E tem uma questão, o Juventude tem a pior defesa do Brasileirão, já sofreu 24 gols, e o Cruzeiro vem atropelando os adversários, gol atrás de gol. Então o Cruzeiro, líder do campeonato, jogando em casa contra a pior defesa da competição, tem tudo para marcar gols. E aí o Matheus Pereira é fundamental nesse quesito, porque é o cara que comanda as jogadas do meio campo. E aí por isso, mesmo ele estando como dúvida, nesse momento que nós estamos gravando o vídeo, ele está como dúvida do Cartola, vale o risco, vale apostar no momento. E claro, mais pra frente, nos próximos dias, se surgir a informação que ele não joga, aí a gente tira ele do time. Mas por enquanto, Matheus Pereira é a nossa dica do meio campo para a nossa escalação. E no ataque, olha quem está de volta, Verratti do Vasco, o Pirata voltou. Verratti é importante lembrar, o Vasco numa fase ruim, e o Verratti já tem 8 gols no Brasileirão. E aí detalhe, desses 8 gols, 5 são com o Vasco jogando como mandante, que acontece nessa rodada que o Vasco recebe o Grêmio. E o Verratti tem uma média em casa de quase 9 pontos por jogo. Então a principal característica do Verratti é a bola aérea, é o cara que aparece lá para tentar todas as jogadas, é brigador,
deu espaço, está finalizando, é um cara que finaliza muito, então esses scouts de finalização, seja chute para fora ou chutes em direção ao gol que o goleiro defende, também tem suas responsabilidades, então 2, 3 chutes a gol ali, ele já tem já passa dos 2,5 pontos. Se faz um gol, já passa dos 10. E aí tem um detalhe, o Grêmio já sofreu 19 gols nesse Brasileirão, e vem tendo muita dificuldade defensiva, tanto é que jogou 3 jogos desde a Copa do Mundo de Clubes. Teve a Recopa Gaúcha contra o São José, mas aí sofreu 4 gols do Cruzeiro no Brasileirão e depois 2 gols do Alianza Lima pela Sul-Americana. Então a defesa do Grêmio vem numa fase ruim. Aí, por mais que o Vasco esteja patinando, o Verratti é o Verratti, né? É o cara que quando sobra a oportunidade, ele deixa o gol dele. Então por isso vamos de Pirata como indicação para o ataque nessa rodada. E aí, como capitão, não tinha como ser outro, né? Talvez a unanimidade da rodada, Caio Jorge do Cruzeiro. Caio Jorge, uma fase excepcional. Muita gente ficou meio assim de escalar ele na última rodada, depois dos 3 gols contra o Grêmio, o Cruzeiro jogava fora de casa, mesmo no Maracanã, Caio Jorge deixou dele contra o Fluminense. São 12 gols no Brasileirão, artilheiro isolado da competição, e 12 gols marcados em 12 jogos, ou seja, uma média de 1 gol por jogo, e aí de Lambuja ainda tem mais 2 assistências. Então só por esses números, e pelo que a gente trouxe anteriormente falando do Matheus Pereira, que o Juventude tem a pior defesa da competição, com 24 gols sofridos, e só marcou 1 gol fora de casa, vencendo um time péssimo visitante, ou melhor, um bom visitante para os adversários, só isso aí já resume, né? Não tenho o que dizer, Caio Jorge pelo grande momento, média altíssima do Cartola, é a nossa sugestão, e por isso vai vestir a faixa de capitão do nosso time, Caio Jorge, atacante do Cruzeiro, o nosso capitão para a rodada. E a nossa ousadia da rodada vai ser ousadia em dose dupla, porque ele vai ser a ousadia e também o reserva de luxo. Ousadia pra vencer! Chato pra caralho, por isso. Adam Bareiro do Fortaleza. Bareiro, reforço que chegou recentemente, deve estrear pelo Fortaleza em jogo contra o Bahia. E por que o Bareiro, se o Fortaleza está nessa fase ruim? Vários pontos. Primeiro, né, a estreia dele deve ser titular. E o Fortaleza recebe o Bahia. O Bahia, nos últimos 10 jogos que fez, seja por Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Brasileirão, Copa do Nordeste, sofreu gols em 8 jogos. Então, se o Bahia vive numa boa fase, está ali brigando por G4 do Brasileirão, mas vem patinando defensivamente. Depende muito do ataque, porque 8 jogos sofrendo gols é muita coisa. E aí tem uma questão, o Bahia no meio da semana tem jogo decisivo contra o América de Cali pela Copa Sul-Americana. Já vem de um jogo desgastante do 0-0 na ida, então a gente não sabe se o Rogério vai poupar os jogadores no Brasileirão ou se vai poupar para a Copa Sul-Americana. Mas de qualquer forma está dividindo as atenções, e o Fortaleza precisa urgentemente de um resultado para sair da zona de rebaixamento. Vem uma fase ruim, 9 jogos sem vencer, custou o cargo do Vojvoda e tem estreia do Renato Paiva como treinador. E aí uma estreia de novo técnico sempre pode mexer com os ânimos, com a empolgação dos jogadores. Quem tinha pouco espaço pode ganhar oportunidade, é o caso do Adam Bareiro, que deve estrear como titular. E o Bareiro, nesse ano, quando estava no Al Rayyan do Catar, fez 17 jogos, 6 gols e 1 assistência. Uma média aí considerável ok, né? Uma média de 1 gol a cada 3 jogos, participação de gol melhor ainda. Então, tendo em vista tudo isso, e por custar 7 cartoletas entre as nossas opções ofensivas, é o mais barato, e eu sempre falo aqui, escolha 4 opções, seja meio campo, atacante, para quem você quer colocar o seu reserva de luxo, escolha as 4 opções e obviamente deixa o mais barato no banco para você poder colocar todos eles e aí poder utilizar caso o reserva de luxo vá melhor que os titulares. E aí nessa questão, como o Adam Bareiro é o mais barato e era a nossa aposta de ousadia, vamos deixar ele no banco. Então Adam Bareiro atacando o Fortaleza, a nossa ousadia da rodada e o nosso reserva de luxo. E tá aqui o nosso time completo, lembrando que o mercado fecha no sábado, às 3h59 da tarde, e a gente sempre fala que podem acontecer algumas mudanças de acordo com o noticiário, informações, se sai a escalação dos times, então a gente sempre está de olho para modificar o time de forma de alguma necessidade, mas a base principal é essa aqui, dificilmente a gente muda mais de 2 ou 3 peças. E julho está entrando na reta final, mas com tanto jogo meio de semana e final de semana, tem muita coisa para acontecer ainda no mês, e aí obviamente dá tempo de você participar da nossa liga. Procura lá no Cartola Liga Cartola Mágica e se inscreva para concorrer ao grande prêmio do campeão do ano. O vencedor da nossa liga ganha, olha, um kit churrasco de dar inveja da nossa parceira Arricieri Casa de Carnes. E quando eu falo kit churrasco, é de qualidade, porque tem picanha, tibone, linguicinha, coração, pão de alho, Coca-Cola, né, obviamente, e também o carvão para você colocar esse churrasco em prática. Chama os amigos, ó, ganhei a Liga do Cartola, vamos comemorar todo mundo, porque, ó,
é carne pra caramba, dá pra chamar muita gente, dá pra comemorar com estilo o título. Mas é só o campeão que ganha? Claro que não. Qualquer um que estiver participando da liga e também acompanhar o canal aqui com as dicas do Cartola, ganha 10% de desconto da nossa outra parceira, a Estúdio da Barba. Precisou cortar o cabelo, fazer a barba, mexer na sobrancelha, quer ir lá só tomar um café? Vai ganhar 10% de desconto em qualquer serviço deles. Só chegar e falar, ó, eu vim pelo Cartola Mágica, ó, eu vim pelas dicas do Cartola, o pessoal já tá sabendo, vai te atender muito bem, vai ser super gente boa, o pessoal lá é 10, então 10% de desconto para tudo, não perca tempo, então participe da nossa liga, acione aqui também, curta o canal, acione as notificações para você sempre ser avisado quando tiver vídeo novo de dicas no ar, e deixa aí seus comentários se você está gostando das dicas, como é que está a sua campanha no Cartola esse ano. Ah, quer conversar mais, quer bater mais papo, tirar outras dúvidas? Segue a gente nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no X, Cartola_Mágica_. Segue o nosso perfil lá, no Instagram é muito mais fácil a gente interagir, você deixa os comentários nas postagens, chama a gente no direct que a gente vai responder, ah, eu tô em dúvida entre 3 jogadores pro ataque, qual que é melhor, putz, tô sem dinheiro, vamos conversando, a gente vai dando outras dicas além do que estão aqui nos vídeos, segue a gente lá no Instagram e no X, todo dia de fechamento de mercado, temos um top 5 com todas as posições, então não são só as dicas que nós demos aqui no vídeo, não é só o nosso time principal, vamos dar top 5 de todas as posições, inclusive reserva de luxo, ousadia, para você ter mais opções, mais sugestões. Então é uma forma da gente interagir muito maior, então procura lá nas redes sociais, Cartola_Mágica_. Então é isso, gente, boa sorte na rodada e valeu!